Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho do Dia. Hoje, nesta quinta-feira, dia 3 de outubro, iniciamos o mês de Nossa Senhora Aparecida, que vamos comemorar seu dia no dia 12 de outubro. Acabamos de encerrar o mês da Bíblia, o mês que nos lembrou que a palavra de Deus é uma palavra viva, que habita até hoje no nosso meio, nos dando força e direcionamento na nossa caminhada de fé. E hoje também, nesta quinta-feira, a igreja celebra Santo André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, que são presbíteros, e todos os seus companheiros mártires. Durante a dominação holandesa no Nordeste brasileiro, no século XVII, muitas comunidades católicas foram perseguidas. Em 1645, no Rio Grande do Norte, alguns fiéis da paróquia de Cunhal, junto com seu pároco, Padre André de Soveral, foram mortos durante a celebração da missa. Também o Padre Ambrósio Francisco Ferro, com um grupo de fiéis, foram trucidados às margens do rio Uruaçu. O leigo Mateus Moreira foi declarado patrono dos ministros extraordinários da comunhão. O exemplo destes, patrono mártires do Brasil, nos motive a sempre buscar a visão de Deus e ser sinal do seu reino no meio do mundo. Que eles possam interceder por cada um de nós neste dia. Hoje nós vamos escutar e entender juntos a palavra do Evangelho que se encontra em Lucas, no capítulo 10, dos versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei a todo o povo: o reino de Deus está próximo. Mas, quando entrardes numa cidade e não forem bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratado com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho de Lucas hoje, Jesus vem dizer para nós que Ele nos escolheu, nos escolhe nos dias de hoje para ir à sua frente, ir levando a sua palavra a todos os lugares, para que a gente faça o nome do Senhor ser conhecido. E Ele diz, como a gente costuma dizer também, que a messe é muito grande e os trabalhadores são poucos, porque por mais que muitos são chamados, poucos são escolhidos e poucos ainda dizem sim e aceitam o seu chamado, a sua missão. Que a gente possa então, como o Senhor nos ensinou,
rezar pedindo ao dono da messe, rezar pedindo a Deus que envie trabalhadores, que envie pessoas missionárias dispostas a aceitar a missão de levar o Evangelho de Deus àqueles que precisam. E o Senhor vai dando instruções, né, aos seus discípulos. Jesus vai falando que, primeiro de tudo, que vai enviar eles como cordeiros no meio de lobos. O que ele quis dizer com esta frase? Ele quis dizer para nós prestarmos atenção, porque o mundo não é um lugar muito fácil, né? Como a gente vê até hoje, nos dias de hoje. Não é um lugar fácil para se pregar a palavra de Deus. Nós estaremos ali como cordeiros no meio de lobos, levando a palavra de Deus no mundo que traz e oferece muitas facilidades que não nos levam a lugar nenhum. Apenas felicidades momentâneas e passageiras que não preenchem o verdadeiro vazio que habita dentro de nós. O verdadeiro espaço que só pode ser preenchido com o Senhor, né? Com a presença do Espírito Santo de Deus. Então ele já vem nos preparar que esta caminhada, esta missão de anunciar o seu reino não é uma missão fácil. Nós entraremos em batalhas físicas e espirituais de quando a gente assume um compromisso de levar a palavra de Deus. E ele vai continuando dando instruções: sejam humildes, levem apenas o necessário, né? Não levem bolsas, não levem dinheiro, não levem alimentos. Aonde entrardes, será preparado a sua recompensa necessária, né? Ele mesmo diz que o trabalhador, ele merece o seu salário, que aquilo que é de direito nosso, quando nós dizemos sim a Deus, Deus nos recompensa. Deus cuida de todos os detalhes, de todas as nossas necessidades. E a primeira coisa que ele nos pede, quando nós formos anunciar a palavra dele, quando nós adentrarmos um lugar, quando nós se encontrarmos com as pessoas, é desejar a paz, a verdadeira paz que vem de Deus. E se aquela pessoa for da paz, for amigo da paz, for amigo de Cristo, você estará no lugar certo, será bem recebido e ali você terá tudo aquilo que você precisa, porque o Senhor preparará tudo com muito carinho. E o Senhor diz mais, né, no decorrer do Evangelho: não fique procurando de casa em casa, não fique procurando, como às vezes a gente costuma fazer, um lugar que nos ofereça algo melhor. Não, o Senhor diz: se ali você já recebeu aquilo que você precisa, permanecei ali, comerdes daquilo que eles têm para te oferecer. Não fique de casa em casa buscando algum lugar que vai te oferecer uma comida melhor, uma cama melhor. Não, o Senhor nos pede para que a gente viva do necessário que Ele provê para as nossas vidas. E aí, o último recado do Senhor: anunciai que o reino de Deus está próximo. E ele dá esse recado, né, em duas formas. Para aqueles, primeiro, que aceitam o reino de Deus, né, que são os amigos da paz, que estão ali para escutar a palavra que a gente leva. Então, é como se fosse uma notícia boa, né? O reino de Deus está próximo, ou seja, a esperança, a expectativa, a alegria de que o reino de Deus está próximo e que nós se encontraremos com o Senhor. Mas ele também, ao contrário, nos dá um alerta, né? A segunda frase, o segundo aviso de que o reino está próximo é também como um alerta para saber se a gente está fazendo a coisa certa, porque ele diz isso junto com aqueles que não nos receberdes bem, né? Não, aqueles que não receberdes bem os discípulos de Jesus, aqueles missionários que querem levar a palavra, aqueles que não aceitarem escutar a palavra de Deus, que não são amigos da paz, aqueles que querem causar discórdia, que só levam o ódio, né? Só propagam o ódio. E aí o Senhor fala: então, lembreis bem que o reino de Deus está próximo. É como um aviso. Se a primeira vez ele fala como uma alegria, a esperança de que o reino de Deus está próximo, porque nós vamos nos encontrar com o Senhor, agora então é o peso de saber que Deus é justo e o reino de Deus está próximo. Se nós agirmos contra as vontades de Deus, Ele exercerá a sua justiça a nosso favor também, ou contra nós, porque Deus é justo. E ele diz que Sodoma, né? Sodoma, Gomorra, aquelas cidades que foram ali maltratadas porque desprezaram a lei de Deus, foram severamente
medidas pela justiça do Senhor, que elas não chegarão nem perto, né? O mal que ocorreu a elas não chegará nem perto a estas cidades que não acolher os missionários de Cristo. Então que a gente fique bem atento. Como que nós estamos escutando este anúncio? Será que para nós é uma alegria saber que o reino de Deus está perto, porque nós estamos tentando pelo menos seguir o caminho de Jesus, ouvir, entender, colocar no coração e colocar em prática aquilo que ele nos pede? Ou nós estamos fechando os nossos ouvidos, os nossos olhos para as coisas de Deus, não aceitando ouvir a sua palavra, não guardando ela no coração e muito menos colocando ela em prática? E aí será um aviso de justiça para nós, um medo de saber que o reino de Deus está perto? O que será que acontecerá conosco? Que a gente possa ficar com essa reflexão neste dia, e eu espero que o reino de Deus esteja próximo para você na forma alegre, na forma da esperança de você se encontrar com o Senhor, né? Da gente poder estar ali face a face com o Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos e continuaremos unidos e reunidos no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus permaneça em sua vida neste dia, neste final de semana que se aproxime, e que você possa ir mais uma vez ir ao encontro do Senhor numa celebração ou numa missa em sua comunidade. Fique com Deus.